Professor Fernando Orita aqui novamente, né, para contribuir com a questão do direito dos autistas. Eu sou especialista, sou advogado, especialista em direito dos autistas, direito da saúde, e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre uma demanda que vai ajudar muito a comunidade autista, que é o BPC-LOAS. Então, o que seria o BPC? O BPC nada mais é do que um benefício assistencial. Então, pessoas que estão precisando, pessoas que estão, vamos falar, precisando, necessitando de uma condição econômica um pouco melhor em sua família, desde que apresente alguns requisitos, tem direito a esse benefício assistencial. E o que eu queria falar para vocês é que os autistas também têm direito a esse benefício, porque um dos requisitos desse benefício é ser uma pessoa com deficiência. E essa pessoa com deficiência se enquadra muito bem na comunidade dos autistas. Então, a lei, o direito considera a comunidade autista, então, vamos falar assim, compatível com essa legislação. Então, os autistas que queiram ingressar com esse pedido administrativo, provavelmente vão conseguir. Mas, vamos lá, não é assim tão fácil ir lá pedir e pronto, acabou. O BPC, esse benefício assistencial, seria interessante a pessoa ter uma certa documentação, porque se ela não tiver essa documentação, provavelmente ela não vai conseguir êxito no seu pedido administrativo. E quais seriam essas documentações que são importantes a pessoa aportar? Primeiro, um laudo atualizado. Então, não adianta você saber que teu filho ou tua filha é uma pessoa que tem a questão do autismo e ir lá e fazer o pedido administrativo. Você precisa, então, de um laudo realizado por alguém que tem CRM, ou seja, um médico, atestando, né, vamos falar assim, laudando, que o teu filho ou tua filha, né, tenha o autismo. Depois que você conseguir esse laudo, né, um laudo atualizado, o que você vai precisar? Você vai precisar também atualizar, então, a situação familiar sua no CRAS. Aí é um momento que talvez, né, não é obrigado, mas talvez um advogado consegue te orientar da melhor maneira possível, como que você vai lá, né, o que você vai levar e por assim vai, tá? No CRAS é importante, então, você atualizar sua renda. Então, muitas vezes, alguns pais me procuram e ele era gerente, mas não faria jus, então, em razão, ganhava mais de 20 mil por mês, mas agora ele está desempregado, está passando uma necessidade, aquela situação econômica que tinha antes não existe mais, e aí entra a questão, então, da gente pensar na atualização do cadastro, tá? Então, a pessoa vai lá no CRAS e informa a nova condição familiar, tá? Lembrando que para uma pessoa fazer jus ao BPC, essa pessoa então tem que ganhar 1/4 do salário mínimo, tá? 1/4, mas é a renda per capita da família. Então não quer dizer que você ganha 3 mil reais, mas você tem 20 filhos. Se dividir então 3 mil por 20, provavelmente vai ficar abaixo de 1/4 do salário mínimo. Então, querendo ou não, essa família faz jus, tá? Mas no caso dos autistas, nós temos uma situação que é um fato real, social, que é importante a gente dizer, que muitos familiares, né, acabam separando. Então, tem um número expressivo, né, de divórcios, separações, às vezes a mãe abandona ou o pai abandona a questão familiar. Então, se é uma mãe e uma criança, ela está às vezes desempregada, é interessante ela ir lá atualizar essa situação familiar, então, no CRAS. Então, só tem ela, o filho, renda zero, está abaixo do 1/4 do salário mínimo, então ela faz jus. Tem laudo atualizado, tem, vamos falar assim, a renda abaixo de 1/4, então ela faz jus, tá? A criança provavelmente fará jus. Vamos imaginar que essa mãe consiga um emprego e essa mãe tenha então uma situação econômica de mais ou menos, vamos falar assim, um salário, tá? Um salário. Se essa mãe tiver um salário, provavelmente a renda dela, então, dividido por 2, ela e o filho, não faria jus ao BPC. Pode acontecer, então,
de negar o BPC, mas é o momento de você procurar um advogado. Por quê? Porque a jurisprudência no Brasil entende, isso qualquer TRF já tem esse entendimento pacificado, ou seja, qualquer tribunal em qualquer região do nosso país, que os gastos médicos, então, que você está tendo com a tua criança, consegue abater para a comprovação daquela renda. Porque não adianta você estar ganhando, às vezes, 5 mil reais, vamos dar um exemplo, né? Mas o seu filho é um nível de suporte 3 e o gasto seu só com o tratamento médico dele está passando dos 10 mil reais, ou seja, sua renda está negativa praticamente. Então, você faria jus, mas é importante eu dizer que muitas vezes é negado via administrativa. Quando é negado via administrativa, é o momento de você procurar um advogado, né, de sua confiança, um especialista em direito dos autistas, e aí você explica a situação para ele, leva os gastos médicos que você está tendo, tá? Os gastos com psicólogo, com terapeuta ocupacional. Eu sou pai de uma criança que tem autismo, nível de suporte 2, a gente sabe que gasta com fono, com TO, com fisioterapia, né? Alguns gastam esporadicamente com neuropediatra ou até mesmo com psiquiatra. Então, assim, o gasto com medicamento é alto. Tudo isso, gente, peça nota fiscal, vamos falar assim, guarde essas notas fiscais, seja para a questão do seu imposto de renda futuramente, mas principalmente, caso negar o BPC-LOAS para você, você consegue judicializar e ganhar essa demanda. Então, o BPC-LOAS é a minha proposta do dia de hoje para vocês.